Tava com o microfone desligado. Vocês estão me ouvindo agora? Tá tudo certo aí? Vamos lá? Antes de eu apresentar o que eu preparei aqui sobre portfólio, organização de portfólio, apresentação em agências, postura do profissional criativo, alguém tem alguma dúvida sobre as coisas que a gente estava falando, ou sobre outra dúvida qualquer, sobre propaganda, que queira de repente comentar para a gente conversar um pouco antes de seguir com a aula mais expositiva e tal? Estão me ouvindo bem aí? Quem estiver ouvindo bem pode dar um ok. Luciane, Felipe e Ian disseram ok. Ok. Bom, vamos nessa então. Quando a gente começa a procurar estágio em agência, e isso não serve só para quem está procurando estágio, tu já está trabalhando numa agência, mas tu quer mostrar o portfólio numa outra agência, numa agência maior, ter uma chance de crescer, ganhar mais e tal. Algumas dúvidas surgem, né? Tipo, como eu me apresento? É melhor o portfólio assim, bastante peça, pouca peça, médio peça? Como é que eu organizo a ordem das peças que eu gosto mais? Eu vou da melhor para pior, da pior para melhor? Aquelas peças mais polêmicas, como é que eu faço? Onde é que eu coloco? Mando currículo, não mando? Então, essas dúvidas são bastante comuns e eu gosto muito do que o Eugênio Mohalem escreveu sobre isso para ajudar as pessoas que estão nessas dúvidas aí. Vou comentar as sugestões dele, também com alguns pitacos meus da minha experiência, para a gente para ver se a gente consegue contribuir com vocês nessa organização de portfólio, prospecção de mercados, etc. Então, uma das primeiras coisas que ele fala, o Eugênio Mohalem, é que conseguir um estágio numa agência é quase tão difícil quanto conseguir uma vaga de astronauta na NASA, né? E a vida dos astronautas é mais fácil porque o universo é infinito, enquanto as boas agências são pouquíssimas. Bom, é difícil mesmo conseguir estágio em agência. Não só estágio, como conseguir também mudar para uma agência mais legal, trabalhar num lugar mais bacana e tal, né? Então, uma das coisas que eu acho legais que ele fala aqui é o seguinte: primeiro, sobre currículo, né? Um currículo profissional de criação, ele é praticamente nulo, assim. Na verdade, ele não tem valor quase nenhum, né? Se tu quer uma vaga no marketing do cliente ou como atendimento da agência, um currículo pode ser uma boa, porque ali tu pode contar onde tu já trabalhou, com quem tu trabalhou, os cursos que tu fez, etc. Para criação, embora sempre as pessoas vão te perguntar onde é que tu estudou e tal, se tu estuda, quais são as tuas experiências, por onde tu passou, o que vai contar mesmo são os trabalhos do teu portfólio, tá? Então, o nosso portfólio é o nosso currículo. Então, a primeira dica que o Eugênio Mohalem dá começa esquecendo o teu currículo. O currículo não serve para nada. Aí ele tem uma outra dica que ele dá que é muito interessante, que é a seguinte: antes de mais nada, não seja um mala, tá? Isso é importante porque, assim, como é difícil entrar e a gente sabe que tem que teimar para entrar, tem que forçar a barra, ligar várias vezes, o cara não atende o telefone, um dia ele atende, ele dá o e-mail, daí tu manda o e-mail, daí ele demora para responder, às vezes não responde e tal. Então, tem pessoas que às vezes me mandam um e-mail e tal com alguns trabalhos. Eu olho o e-mail, eu respondo com algumas considerações, né? Se não tem vaga, eu falo, no momento a gente não tem vaga, mas olhei o teu trabalho, penso isso, penso aquilo, acho que talvez pudesse ir mais por esse lado ou por aquele, etc. Mas guardei teu contato aqui, qualquer coisa a gente volta a conversar e tal. E aí, de repente, no outro dia, a Pinta me manda outro e-mail.
oh, tudo bem, não sei o que, pô, eu gostaria muito de trabalhar aí, não tem vaga mesmo, não sei o que, daqui a pouco o Pinto tá ligando, daqui a pouco o Pinto tá mandando mensagem no Facebook. Então, assim, é o que o Eugênio fala e que eu sempre falei também, o mercado é muito pequeno, nosso mercado ele é muito fechadinho. Se for olhar as agências boas e as pessoas que trabalham nelas, as pessoas quase todas se conhecem. Então, se tu começar já com uma fama de mala, tu vai ficar com esse rótulo e vai ser difícil se livrar desse rótulo. Então, um dos cuidados é esse, é não querer forçar a barra, tem que ir atrás sim, é difícil, o cara não atende, tem que ligar outro dia, o cara não responde e-mail, daqui a pouco tu manda um outro e-mail, mas com esse cuidado de não sufocar, não querer... não adianta tu mandar um e-mail todo dia dizendo que tá super interessado e tal, o cara já sabe que tu tá interessado, então vamos com calma, tá? Aí, outra dica que o Eugênio dá, ele até contou uma história legal sobre esse negócio de montar a pasta, currículo, não currículo, do mala e tal. Ele fala assim, que às vezes a galera, e é normal acontecer isso, não é o fim do mundo e tal, mas é bom evitar. A galera às vezes quer mostrar na apresentação do portfólio que tu é um cara criativo. Então o cara já monta o portfólio, tenta fazer uma coisa criativa na apresentação do portfólio. Então manda o portfólio dentro de uma lata, dentro de uma garrafa de cerveja, no rótulo de um vinho, manda o portfólio por mensagem de telegrama. Isso não funciona, primeiro porque assim, uma boa ideia de apresentação de portfólio não significa que tu saiba fazer um bom anúncio, um bom filme. Então, quando o cara vai olhar o teu portfólio, ele já está dedicando um tempo que para ele é difícil às vezes de dedicar. O cara tem 10 assuntos acontecendo ao mesmo tempo, a agência é um troço dinâmico. E ele vai dedicar um tempo para olhar o teu trabalho. Então, é legal que a apresentação seja boa, que seja bonitinho, que seja organizado, mas não tenta inventar muito, não perde tempo, não inventa muita história na forma de apresentação. Aí ele conta uma história, o Gino Morrali, de um cara que ele conheceu, que era um diretor de criação, que um dia um cara quis impressionar ele, mandou o garçom entregar no quarto do hotel que ele estava um vinho com um rótulo que tinha um negócio que abria e virava o portfólio do cara. Aí disse que o cara olhou o portfólio e tal, daí eles meio que deram uma risada lá da abordagem do cara e tal. Daí depois que ele olhou o portfólio, o Eugênio perguntou pra ele, vem cá, e que tal o portfólio? Daí disse que o cara respondeu, nacional. Então, não inventa muito na forma, o que tem que ser legal é o que tu tá mostrando ali, as peças. As peças têm que ser muito boas. Mas tu chegar aqui, tu chama um arquiteto para fazer um projeto da tua casa, o cara tem que ser criativo, tu quer que o cara seja criativo, tu quer que ele tenha referências, mas se ele já chegar na tua casa com esquema, carro de som e não sei o que, e luz que gira, olha como eu sou criativo, não é desfile de alegoria, de ver quem é mais criativo, vamos ver quem sabe fazer anúncio. Então simplifica a apresentação, primeira, uma das dicas bem importantes que ele dá. E aí, uma outra dica importante que ele fala é sobre que tipo de peça botar no portfólio, né? Porque às vezes na agência, no dia a dia, a gente faz muita campanha de produtos mesmo, pastilha de freio, desodorante, sabão barato, oferta de loja de varejo, e às vezes os caras chegam com os portfólios com ideias só para causas nobres, camisinha, ONG contra o desmatamento, anúncio para o Dia Mundial da Água, e são temas muito propícios assim, para se ter ideias legais, então, mas já é muito batido, muito manjado, assim, então nosso dia a dia não é isso aí é exceção, são 3 jobs assim que a gente tem por ano. A gente tem que saber fazer coisas criativas com jobs cabeludos. Então, uma dica importante
Não é que tu não possa ter no teu portfólio um anúncio para camisinha, um anúncio para o dia da água, mas tu ter coisas no teu portfólio que sejam soluções realmente criativas, muito boas, para produtos difíceis de vender. Que isso aí é o dia a dia do publicitário. Outra coisa que ele fala é o seguinte: se tu já ganhou um prêmio, já foi premiado, etc., legal, que bom, mas não manda, não apresenta junto com a tua pasta o certificado da premiação do anúncio. O cara que está olhando teu anúncio normalmente já tem o próprio critério de avaliação. Ele não precisa que tu force a barra para mostrar que a tua ideia foi genial, que um monte de gente achou genial a tua ideia, que todo mundo gostou e que fez alto sucesso. O cara já tem o critério dele, ele sabe olhar aquilo e saber se ele gosta ou não gosta. E se ele não tiver critério, então também não interessa mostrar o portfólio para esse sujeito. Então, de qualquer forma, é meio inútil ficar valorizando isso. Aí ele fala sobre a importância do primeiro anúncio do portfólio. Na opinião dele, eu acho que faz todo sentido, assim, não só para a organização do portfólio, mas para qualquer primeira impressão que tu queira passar sobre qualquer coisa, né? Não é à toa que em qualquer banda, qualquer show que tu vá de uma grande banda, a primeira música é sempre uma música com muita energia, muito legal, muito forte, bastante conhecida, que a galera curte pra caramba, é um sucesso. Porque os caras precisam começar dizendo assim: meu, nós viemos para arrasar, nós temos que mostrar, o nosso trabalho é super bom. É a tua única chance de causar uma primeira boa impressão, né? Só tem uma. Então começa teu portfólio com o teu melhor anúncio. E aí ele fala o seguinte: bom, tu vai ter 10 peças no portfólio, vamos supor. A primeira coisa é o seguinte: não precisa ter portfólio com 1 milhão de peças, é muito cansativo tu ver portfólio que tenha 30 peças, 20 peças. Primeiro porque assim, eu, como diretor de criação, eu posso falar, nos primeiros 5 anúncios, 6 anúncios, tu já formou tua opinião sobre o cara. Tu já gostou, não gostou, sabe que ele é muito bom, sabe que ele tem talento, mas pode desenvolver, sabe que ele está pronto, sabe que ele não tem talento, talvez nunca tenha. É o suficiente para a gente sacar e saber. Então o cara, quando bota 30 anúncios numa pasta, chega uma hora que o nosso começa a ficar: tá assim, já sei que é assim. Bem como eu pensei. Exatamente assim. Como eu tinha pensado mesmo. Esse aqui tá um pouquinho melhor que os outros. Mas não, é difícil tu, lá no 20º anúncio, tu melhorar a média da avaliação que o cara está fazendo no teu trabalho. Então ele sugere assim: escolhe no máximo 10 peças. No máximo 10 peças. Mas assim, 10 peças legais mesmo. Assim, porque não adianta ficar lá batendo a porta, ligando todo dia pro cara, mandando e-mail, tentando. Um dia tu consegue uma entrevista. Aí tu vai lá fazer uma entrevista com o cara. Aí tu chega lá com uns anúncios assim: esse aqui podia ter ficado mais legal, mas foi o que eu consegui fazer. Se tu olhar pro anúncio e tiver alguma dúvida de que ele não é um puta anúncio, a chance dele não ser um puta anúncio é 99%. Então, toda vez que tu olhar para uma ideia, tu diz: não sei se esse aqui eu boto ou não boto, não bota. Bota 10 peças no máximo, escolhe as 10 melhores. Se tu não tem essas 10, vai atrás, cria, faz. Se tu ainda não trabalha em agência, faz na faculdade, cria como anúncio fantasma mesmo, explica que tu fez fantasma, porque tu ainda não teve oportunidade de trabalhar numa agência, mas que tu pegou um briefing, tu pegou um negócio e tu criou um troço na tua cabeça e tu materializou ali e tu gosta daquilo. Mas faz troço diferente, faz troço que tu, cara, que tu olha assim, meu, isso aqui tá legal, velho, eu acredito nisso. Pode ser que daqui a 5 anos tu ache que não era tão legal assim, mas tu tem que acreditar muito naquilo. Escolhe essas 10. E aí, qual é a ordem de apresentação? Ele sugere o seguinte: pega teus 10 anúncios, tuas 10 peças e faz um ranking da melhor para pior. Então tu vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta até a 10ª. Depois que tu tiver enumerado isso, usa aquela que tu considera a melhor peça, número 1, como abertura.
E daí para diante, tu vai, faz a contagem regressiva, aí tu vai pro 10, para aquela que tu deu 10, que era a última que tu acha menos legal das 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então tu começa o portfólio com a peça que é a melhor que tu tem, para pro cara que tá olhando pensar assim, opa, aqui tem coisa. Quando o cara vira o anúncio, vira a página ou vai pro próximo anúncio do teu blog e tal, para olhar teu portfólio, e ele vê uma segunda peça que é legal, mas que não precisa ser outra peça, ele ainda está sob o impacto da primeira peça, ele já te deu um voto de confiança. Então a segunda peça não precisa ser tão importante assim. E aí tu vai crescendo, o cara vai olhando e vai dizer, não, a primeira ele vai dizer, opa, tem alguma coisa aqui. A segunda ele vai olhar e vai dizer, aham, legal. A terceira ele vai olhar, a quarta ele vai olhar, puta, isso aqui é bacana. Vai olhar a quinta, o cara é bom, meu, eu acho que esse cara é bom, cara, esse guri é bom. Vai olhar a sétima, pô, só tá melhorando, vai olhar a oitava, vai olhar... Quando ele olhar a última peça do portfólio, aquela é a segunda melhor, tu vai terminar bem também, vai terminar lá em cima. E a última impressão que ele vai ter, quando ele fechar o teu portfólio e for pensar em outra coisa, ele vai dizer, acho que quero conversar com esse cara, meu. Uma hora eu quero trazer esse cara para trabalhar comigo, gostei do trabalho desse cara. Então eu acho uma ordem muito boa para organizar, né? Primeiro assim, limpa o teu portfólio, limpa mesmo, joga fora, desapega, vai doer, mas tira do portfólio. Escolhe 10 e faz essa ordem, da melhor para a segunda melhor, sendo que de 1 a 10, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Acho que é uma dica bem bacana que o Eugênio nos dá aí. Aí, estou ajustando aqui o computador que me passou. Tá, sobre isso aqui já falamos. Aí outra coisa que ele fala é o seguinte, todo publicitário tem no seu portfólio algumas peças que são polêmicas, aquelas assim que algumas pessoas vão achar muito legais e outras vão achar de gosto duvidoso, vão achar meio esquisitas, meio bizarras, forçou a barra, pô, tem um rato morto no anúncio. Mas tu quer botar no portfólio porque tu gosta muito, acredita muito, e tem muita gente que realmente acha legal, mas é aquela coisa polêmica, tem gente que adora, tem gente que odeia. Deixa essas peças mais polêmicas lá pro meio. Precisa começar com uma coisa que seja mais universal, assim, que todo mundo vai gostar. Aquelas que são de gosto discutível, aquele cara que não gostou, que não vai gostar dessa peça de gosto discutível, ele já foi impactado por outras coisas que tu fez, não vai te julgar por essas peças. Ele pode achar, não, aqui eu achei que foi de mau gosto, mas ele já viu outras coisas que ele gostou, então as coisas polêmicas vai deixando mais pro meio, né? Vou ler o que ele fala sobre isso. O que é consenso vem primeiro, o que é discutível e polêmico só no final. Não fui eu quem inventou isso, é uma regra básica de retórica. Tanto que ninguém começa um discurso com sou a favor da pena de morte. Em geral, começa-se com pontos que todos concordam, tais como é preciso diminuir a violência. No portfólio é a mesma coisa, só depois de ganhar quem está vendo a pasta é que você pode arriscar e mostrar aquela peça que 9 entre 10 pessoas acham que é delírio. E principalmente aquela peça que é igualzinha a uma outra que está no anuário, mas que você jura ter feito primeiro. Pois só depois de ver vários anúncios bons, seus, só depois de estar convencido que você tem realmente talento, é que existe a chance de que alguém acredite na coincidência. Anúncio chupado no começo da pasta, ainda que involuntariamente, é filme queimado, na certa. Porque, e aí ele desenvolve mais sobre isso, mas eu já me deparei várias vezes com essa situação
de ver a pasta de uma pessoa que me fala assim, mostrar um anúncio que a gente já viu, que eu já vi, que foi premiado, que não sei o quê. E o cara fala, pô, isso aqui, sabe, lembra aquele anúncio premiado? Depois eu fiz isso aqui primeiro. Tu não conhece a pessoa que tu está entrevistando, tu não sabe da índole dela, né? Tu não sabe se o cara copiou ou não copiou, se fez primeiro, se fez depois, tu não tem como saber. Só que, pô, o outro anúncio é um anúncio consagrado, feito por um publicitário que tu conhece ou que tu já leu sobre. Então tu tá comprando uma briga, quando tu mostra um anúncio, que se tu fez um anúncio e depois deu a coincidência, saiu um outro anúncio com a mesma ideia, não mostra, tira da pasta. Tira da pasta. E o cara, assim, ele não tem por que acreditar que tu pensou naquela ideia antes do Nizanguanais. Pode até ser verdade, mas na dúvida ele vai pensar, não, pô, acho que o Nizam tem menos chance de ter chupado isso aqui do que o... Então, tira da pasta. Se já fizeram, cara, que pena, fizeram. Puta, mas tu teve a ideia antes, é uma pena. Conta pros teus amigos, conta pra galera da agência, depois que tu já tiver enturmado lá, que os caras sabem que tu tem talento, mas não força a barra. Desiste do anúncio, faz outro. Até porque, como o Oscar Oliveira já disse, em propaganda a gente é tão bom quanto o nosso último anúncio, né? Então, também não adianta ter peças no portfólio assim que tu fez há 10 anos atrás. A gente precisa ver quando olha uma pasta assim que o cara tá com a mão na massa, o cara tem o frescor do negócio, o cara tem a ideia, o cara sabe fazer, o cara sabe layoutar, o cara tá atualizado. Então isso, descarta. Se já saiu, é uma pena, descarta. E às vezes acontece mesmo, é muita coincidência, não é... No início até, nos meus primeiros 3, 4 anos de criação, às vezes eu achava, cara, os caras chuparam um anúncio lá da agência de Londres, pá, que cara de pau. Como é que os caras fazem isso, velho? O anúncio é igual, a mesma ideia, eu tinha certeza que tinha chupado. Hoje em dia, fora alguns casos que tu olhas assim, ó, não tem como não ser chupado, acontece, cara, acontece muito da gente fazer um anúncio, criar uma ideia, criar uma campanha, ter um conceito, achar ela linda, produzir, executar, chegar no layout, quando tu vê, alguém fala, cara, eu já vi isso aí, o cara busca lá, te mostra, puta, não sabia, nunca vi, nunca tinha visto, nunca vi. E é verdade muitas vezes, porque assim, o cara que já tem uma história, que já tem um portfólio legal, já trabalhou em agências legais, já ganhou um monte de prêmio e tal, o cara não vai querer se queimar botando um anúncio chupado na rua, pra todo mundo dizer, pô, o carinha aquele é o cara que rouba a ideia dos outros. O cara já tem uma história para defender, e como a gente já falou, nosso mercado é muito pequeno. Então as pessoas ficam rotuladas muito facilmente. Então assim, resistam à tentação de usar uma ideia que vocês já viram por aí. Isso é frio, é um tiro no pé. E acontece mesmo, de vocês, eventualmente vocês podem mesmo ter pensado, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu criar, assim, felizmente nunca aconteceu de alguma coisa que eu tenha veiculado, que depois eu via saber que existia uma igual. Aí, que eu saiba, não aconteceu. Mas já aconteceu de eu ter criado a campanha, ter aprovado a campanha internamente, ter aprovado a campanha no cliente, tá em fase de produção da campanha, e o cara lá da produtora de vídeo me dizer, Josué, tava lendo teu roteiro aqui, cara, esse filme já existe. Fizeram na Dinamarca para uma marca de suco de maçã. Busquei na internet, tá aqui. Eu olho o roteiro e digo, cara, é o meu roteiro. E acontece porque assim, ó, não existem tantos briefings diferentes assim no mundo. As referências que a gente se alimenta também são referências até certo ponto semelhantes. A gente olha os mesmos sites, a gente frequenta as mesmas coisas, a gente sabe quais são as agências bacanas, a gente está sempre olhando o jeito que elas fazem para a gente ter um tipo de raciocínio na mesma linha, que mesmo assim, tu não está copiando a peça, mas tu está entendendo de linguagem publicitária, o que funciona e o que não funciona. Então, às vezes, as saídas, as soluções para os problemas acabam ficando meio parecidas mesmo. E às vezes... Então, assim, também cuidado na hora de dizer que, pô, o outro cara lá da outra agência chupou, é meio complicado, assim, acontece coincidências incríveis mesmo.
Mas de qualquer forma, é bom evitar de colocar no portfólio. Se já tem uma campanha que ficou famosa, com uma ideia que tu teve antes, evita, porque dificilmente tu vai ter crédito para defender isso. Então, vou ler para terminar um último capítulo aqui que ele escreve sobre o cara que está desesperado para achar uma vaga em agência de comunicação. Ele fala assim: um dos grandes problemas das boas agências é que elas são boas. Quem está lá quer continuar. Passam cola nas cadeiras e sentam em cima. Por isso não é toda hora que aparecem vagas para emprego ou estágio. Agências que conseguem criar um bom ambiente para a criação têm equipes estáveis. W Brasil e Talent têm os menores turnover do mercado. Almap, BBDO e FNASCA, idem. Mesmo agências que já foram famosas pela volatilidade de suas equipes andam mais calmas, pelo menos para seus próprios padrões. Então fique de olho em agências novas e ainda pequenas, mas com bom potencial de crescimento. Isso é, com gente talentosa no comando. Basta uma delas ganhar uma conta grande para que seja obrigado a aumentar substancialmente a equipe. Mas o principal filão mesmo são agências que acabaram de mudar o diretor de criação. O diretor de criação recém-chegado não costuma deixar pedra sobre pedra da equipe anterior. Tente lá, ou descubra de onde é que ele está tirando as pessoas e tente cobrir as vagas abertas. Evidentemente, trocas de diretor de criação são raras nas agências cujos donos são eles próprios diretores criativos. Então, durante a entrevista, comporte-se, você está sendo observado. As pessoas olham as pastas, mas contratam pessoas. Comporte-se. Se você já está em alguma agência, não fale mal das pessoas de lá. Vão adorar ouvir as fofocas, mas não vão confiar em você. Não fique tentando explicar, contextualizar as peças. Deixe o portfólio falar por si próprio. Anúncio que precisa de explicação é, em princípio, um anúncio ruim. Além do mais, ninguém consegue ler um texto com alguém ao lado matraqueando sem parar. Lembre-se do primeiro e fundamental mandamento: não seja um portfólio sem alça. Então, caras, leiam a íntegra desse texto. O nome desse livro é Manual do Estagiário. E o cara que escreveu chama Eugênio Morhalen. Pode escrever na tela para eles aqui o nome, para eles. Não está aparecendo para mim aqui o. Eu mando para eles então. Não, então assim, ó. Escreva assim: Eugênio, bem como se fala. Morhalen. Se escreve M de Maria, M-O-H-A-L-E-N. Eugênio Morhalen. O nome do livro é Manual do Estagiário. Esse livro, como eu já disse, ele é um livro para ler e reler e ler de vez em quando de novo, porque ele tem dicas muito boas, não só para quem está começando, como para quem quer desenvolver carreira em criação. Gente, obrigado pela companhia de vocês, pela atenção de vocês. Vocês sabem que a aula interativa que é bacana por permitir a gente ter contato com pessoas que estão distantes, etc. E nós temos aqui no The Learn Group uma estrutura muito boa e tal. Mas a aula interativa, ela, evidentemente, como todas as coisas na vida, ela tem uns ganhos e umas perdas. Em relação ao encontro presencial, ela tem uma perda que é a perda da troca. A gente acaba trocando menos naturalmente. Por trocar menos, a gente tem menos chance de fazer uma aula um pouco mais participativa, e vocês acabam ficando um pouco mais espectadores de uma aula mais expositiva.
Mas eu tenho certeza que a paciência de vocês de acompanhar uma aula mais expositiva trouxe para vocês algumas ideias, alguns insights, alguns palpites, algumas curiosidades, um histórico sobre a área e algumas inquietações. Eu espero que tenha trazido algumas inquietações para a vida de vocês, alguma coisinha para incomodar mesmo, para sentir assim, puta, eu acho que eu tenho que fazer mais aqui, eu acho que está faltando fazer aquilo lá, porque esse era o meu objetivo, era despertar em vocês uma vontade de fazer uma coisa que vocês ainda não fizeram, dar um passinho à frente, ir um pouco além do que vocês já fizeram. Vi trabalhos muito legais que me mandaram por e-mail. Um dos Felipes me mandou por e-mail um trabalho que ele faz de grafite, de arte, de tipologia, que eu achei sensacional, sensacional. E vou responder o teu e-mail, Felipe, com algumas dicas sobre como abordar agências para ampliar teu leque de agências para ser atendido. Minha sugestão sobre política de preço, apresentação, etc. Vou te mandar isso por e-mail. Se vocês tiverem outras dúvidas, outras coisas que eu possa eventualmente dar um toque e ajudar vocês na construção da carreira de vocês, me mandem por e-mail, vocês têm meu e-mail e eu estou sempre super disposto a ajudar e naquilo que me for possível, até onde for a minha capacidade, eu vou tentar ajudar vocês a se colocarem, a descobrirem sua verdadeira vocação e a se colocarem da melhor forma possível num mercado que é competitivo, é pequeno, mas tem espaço para quem tem talento. As coisas demoram para acontecer, dá vontade de desistir várias vezes no meio do caminho, tu pensa, nunca vão me reconhecer, não está dando certo, aí acontece. Daí tu fica um tempão naquele patamar e tu pensa, pô, mas daqui não sai, aí acontece. Se tu tem talento, a coisa vai. É preciso muita persistência, estar antenado em tudo, buscar muita informação, ter curiosidade sobre estética e linguagem publicitária e também sobre o ser humano, sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas. Porque quando a gente fala de consumidor, a gente está falando de pessoas. Antes de ser consumidor, todo mundo aqui é pessoa. Tuas escolhas como consumidor, elas não estão livres dos teus dogmas, da tua personalidade, das tuas tendências de comportamento para todas as outras áreas da tua vida que não a do consumo. Então a gente está numa fronteira de uma ciência, de uma área de estudo, se não for uma ciência, comunicação. A gente está na linha de divisa entre a comunicação, a psicologia, a antropologia, as artes e a administração de empresas. Então se alimentem muito de informação, busquem muito conteúdo e busquem muita referência estética. A referência estética a gente busca em propaganda, nas artes e na vida, nas feiras de São Cristóvão por aí que vocês podem topar e também nos livros de poetas franceses e de vinhos nobres, em cartas de pequenos bistrôs de Paris. Façam tudo isso, mas não esqueçam de ir também na gafieira, no samba de roda. Não tenham preconceito estético, tem o seu próprio gosto, mas não tenham preconceito estético. E era isso. Muito obrigado pela companhia de vocês e voltamos a falar. Quem quiser pode me mandar e-mail e seguimos conversando, tá bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração para a gente fechar? Não, então tá. Então estamos fechando. Pessoal, obrigado. Boa noite para vocês. O Felipe está agradecendo as dicas. O Vitor está me dando um valeu, um grande abraço. Valeu Vitor, valeu Felipe, obrigado. Valeu galera, valeu todo mundo que curtiu aí, acompanhou. Vamos em frente. Não é fácil em qualquer área, não é só propaganda que é complicado não, é difícil em qualquer área. Tá cheio de advogado de porte de cadeia aí também. Valeu. Boa noite para vocês. De novo, o Ian
Mandou um valeu e um grande abraço também. Valeu, Ian, abração. E o Felipe disse, vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso aí, gurizada. Obrigado, viu? Valeu. Até mais.